ler um texto da palavra de Deus e depois nós vamos orar. Nós vamos ler inicialmente Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Jesus, o pão da vida. A partir do versículo 35, diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44 e 45 diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Muito bem, então nós temos aqui este texto, de João capítulo 6, onde Jesus se apresenta como o pão da vida, e ele fala sobre esta realidade de que a vida que ele veio trazer só será conhecida se Deus, o Pai, que enviou Jesus, também enviar a ele aqueles a quem ele chama. E versículo 36 diz: Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Muitas pessoas que viram Jesus, viram seus milagres, ouviram seus ensinos e não creram nele. E Jesus tinha consciência de que isso havia acontecido porque Deus, o Pai, não os havia convencido de pecado. Nós vamos orar e logo depois nós vamos continuar com a nossa palavra. Oremos. Deus e Pai, Tu és o único, verdadeiro e soberano Deus. O Senhor rege o universo segundo a sua vontade. O Senhor é o Deus transcendente, que está elevado aos mais altos e sublimes lugares. Mas também o Senhor é o Deus imanente, que está conosco e que está perto de todo aquele que o invoca em espírito e verdade. Por isso nós te louvamos nesta noite. Invocamos a tua bênção, a tua presença, a tua direção e a tua instrução aos nossos corações nesta noite, pelo estudo da tua palavra. Que o Espírito do Senhor nos toque de maneira convincente, eficaz, poderosa, para que nós sejamos sensibilizados pela tua palavra, transformados por ela. Senhor, nós apresentamos a ti os nossos conterrâneos salinenses que estão contaminados pela Covid-19. Clamamos por eles, pedindo que o Senhor dê a eles a paz e o consolo da tua presença. Acalme os seus corações, fortaleça os seus corpos, ajude-os a se recuperarem, a se fortalecerem. Tenha misericórdia da nossa cidade. Livre-nos, ó Deus, dos efeitos e do contágio deste vírus tão danoso. Tenha misericórdia do nosso país. Livre-nos, ó Deus, desta enfermidade. Abençoe aqueles que pesquisam, abençoe aqueles que buscam as vacinas, os medicamentos, para que eles sejam, para que da parte do Senhor seja apressada, ó Deus, a cura e a solução para esta epidemia. Rogamos também, Senhor, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações. Quebrante o coração do povo brasileiro. Quebrante esta grande nação. Quebrante os seus líderes, os seus parlamentares.
os seus governantes, os seus juízes, para que haja corações humilhados, quebrantados, e assim haja misericórdia e graça do Senhor sobre esta grande nação. Agora, abençoe-nos na transmissão da Tua palavra. Abra os nossos corações, abra a minha boca, dá-nos a Tua instrução. Ó Senhor Jesus, o Senhor que é o Senhor da igreja, opere maravilhosamente sobre esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Salinas. Abençoe sobre a cada um que estiver, porventura, nos assistindo neste momento, e aqueles que irão assistir este estudo posteriormente, para que sejam, ó Deus, por Ele instruídos e orientados na Tua santa palavra. Oramos-te por meio de Jesus, o nosso Salvador e Mediador. Amém, Senhor. Ok? Vamos então iniciar nosso estudo desta noite, agora abrindo a palavra de Deus em João capítulo 3. Continuando aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículos. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Evangelho segundo João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Bem, esse diálogo aqui de Jesus com Nicodemos, tão conhecido, e Jesus fala sobre o novo nascimento, que também recebeu o nome de regeneração. E Nicodemos pergunta: pode alguém, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus está dizendo para ele que é necessário nascer segunda vez, porém não do ventre materno, porque quem nasce da carne é carne. Se nascer segunda vez do ventre materno, nasceria da mesma forma, não é? Pecador. Mas quem nasce do Espírito, nasce então transformado, regenerado para a vida eterna. É disso que Jesus fala com Nicodemos. Esse texto nos será muito esclarecedor para falar sobre a obra do Espírito Santo na redenção. No breve catecismo de Westminster, a partir da pergunta 29, trata desta questão: como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? E eu estava refletindo, meditando um pouco antes de vir para cá, e me lembrei do Corona Voucher, do famoso R$600 liberado pelo governo. E eu achei que seria apropriado a gente usar isto aqui. Quando a pandemia chegou no Brasil, preocupados com o problema do desemprego, da falta de alimento e etc., o governo e o Congresso Nacional liberaram, o presidente e o Congresso Nacional liberaram uma verba de R$600 para os brasileiros que porventura viessem necessitar, não é? E para receber esta ajuda, este auxílio do governo, era preciso ou é necessário preencher alguns requisitos. Então, foram estabelecidos lá os requisitos. Então, todos os que se candidataram a receber este valor foram lá e preencheram os requisitos.
depois era necessário algum mecanismo para fazer chegar este valor à mão das pessoas que preencheram os requisitos. Como fazer com que uma lei proposta e votada agora chegue até os seus beneficiários? Bom, todo este mecanismo foi usado através da internet, através do sistema bancário. Então, o sistema bancário começou a trabalhar nesse sentido para fazer com que o valor liberado chegasse até as pessoas. Não adianta nada liberar o valor se ele não chegar no bolso do beneficiário. Então, aí, todo um mecanismo, todo um instrumento teve que ser usado para que este valor fosse liberado pelo banco e chegasse à conta do beneficiário. Bom, Jesus Cristo realizou a obra da redenção, mas isso aconteceu há 2000 anos atrás, um pouquinho mais de 2000 anos, né? 2000 anos atrás, Jesus Cristo realizou esta obra redentora. E ele fez isto lá em Jerusalém. Então, nós estamos a 2000 anos de distância no que diz respeito ao tempo, e geograficamente nós estamos também muito distante, porque tudo que Jesus fez, ele fez lá na Palestina, em Jerusalém, lá em Israel. Como que estes benefícios redentores de Cristo vão chegar até nós? Lembrando que, na verdade, não são 2000 anos só. Não são 2000 anos, porque a redenção foi planejada pela Trindade lá nos tempos eternos. A Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse mundo, Deus planejou a redenção. E de que forma esta redenção chegaria até nós? Então, primeiro, todo um processo de revelação foi desenvolvido por Deus até chegar em Jesus Cristo. Quando chegou a pessoa de Jesus Cristo encarnado, ele então realizou a obra salvadora, por tudo o que ele fez para nos salvar. Morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, assentou à direita do Pai, está intercedendo por nós. Mas e para chegar até nós? Como estes benefícios nos alcançam em cada tempo e em cada lugar onde vivemos? É disto que trata estas questões da nossa fé, e é disso que nós queremos falar. Na noite de hoje, eu convido você a nos acompanhar durante esta transmissão, para que nós possamos falar sobre isso. Bom, a pergunta do Catecismo, a pergunta 29 é esta: como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? E a resposta também está aí: pela eficaz aplicação dela a nós, pelo seu Santo Espírito. Eficaz. Eu estava falando sobre o Corona Voucher, que foi liberado pelo governo, e o programa foi elogiado pela eficiência dos administradores em fazer com que os valores chegassem às mãos do beneficiário. Então, foi muito elogiado, dizendo que aconteceu em tempo recorde, que aconteceu de uma maneira muito eficaz, e etc. Apesar de alguns transtornos, de ter que ir para a fila, de ter que pegar e tal. Mas o fato é que foi muito elogiado, porque houve toda uma eficiência na aplicação dos benefícios votados pelo governo e pelo Congresso. Eu gostaria que você pensasse nisto aqui, nesta resposta do Catecismo, em relação à obra da redenção. Como ela chega até nós? Pela eficaz aplicação dela pelo Espírito Santo.
sem atraso, sem tempo de carência, sem fila para chegar ao caixa, sem transtornos de última hora, sem risco. A obra de Cristo chega até os beneficiários dela, em todos os tempos e em todos os lugares. Lá no passado, no Velho Testamento, lá no futuro, até a volta de Cristo, aqui, em todos os lugares do planeta, não importa onde estejam as pessoas, a obra de Cristo chega até elas. Chega até elas. Por quê? Porque o Espírito Santo é eficaz em aplicá-la, em fazê-la chegar até o coração dos que creem. Vejam bem, dentro deste planejamento da obra redentora, nós falamos sobre isso, vou apenas reprisar. Deus, o Pai, planejou e ordenou a redenção. Didaticamente, nós já falamos sobre isso, didaticamente, nós vamos ver cada pessoa da Trindade operando na obra da redenção. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Embora a Trindade não possa ser separada e as três pessoas da Trindade sejam inseparáveis no agir de Deus, didaticamente a Bíblia nos apresenta o Pai fazendo todo o planejamento, escolhendo, predestinando, enviando o seu Filho. Todo esse trabalho é atribuído à pessoa do Pai. Segundo, é atribuído à pessoa do Filho toda a execução do plano de salvação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 a 21, é um texto que fala sobre isso. Toda esta obra é atribuída ao Senhor Jesus Cristo. A execução do plano de Deus, Pai, é executado pelo Filho. O texto diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, toda a obra redentora planejada na eternidade foi executada por Jesus no tempo e na história. Embora Deus, na sua onisciência e na sua eternidade, já conhecesse todo o processo e já o tivesse tornado eficiente e eficaz, mas no tempo e na história, Jesus veio e executou todo o planejamento nos seus detalhes mínimos, e agora esta obra redentora está feita. Muito bem, mas esta obra redentora precisa chegar aos fiéis, aos eleitos. Ela precisa chegar ao coração daqueles por quem Cristo morreu. E então esta obra de aplicação da obra da redenção é atribuída ao Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, a aplica eficazmente. Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 4, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Diz assim: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Então, tudo que Deus planejou na eternidade, executou na pessoa do Filho, ele agora enviou o Espírito Santo para aplicar. Esse texto é claríssimo. Não por obras de justiça praticadas, mas segundo as misericórdias, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, no dia em que Jesus Cristo ascendeu aos céus, ele falou aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém e esperem até que eu envie da parte do Pai o Espírito Santo. Os discípulos voltaram para Jerusalém, voltaram do monte para Jerusalém, ficaram em Jerusalém esperando, até que no dia de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Jesus Cristo havia prometido que enviaria o Espírito Santo. Ele prometeu isto em João 14, em João 16, não é? E agora ele está cumprindo isto. Este Espírito que foi derramado sobre a igreja por Jesus Cristo é exatamente o Espírito que veio para aplicar a obra regeneradora. E é disto que Jesus trata, aliás, é disto que o Evangelho de João trata no capítulo 1, versículo 12, João 1, 12, quando diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aquele capítulo 3, versículos 5 e 6, que eu li agora há pouco, quando Jesus fala a Nicodemos que para nascer de novo é preciso nascer do Espírito. Não adianta nascer da carne, como Nicodemos havia sugerido ou perguntado, porque ele nasceria pecador de novo. Por isso, é preciso nascer do Espírito. Esse lavar regenerador do Espírito que nós lemos em Tito e que nós lemos aqui no versículo 13, não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E no versículo 15, e no capítulo 3, versículos 5 e 6, Jesus explica isso detalhadamente a Nicodemos, dizendo: é preciso nascer do Espírito. Então, o Espírito aplica eficazmente esta obra redentora, porque no plano de Deus assim ficou estabelecido. Aí vem a outra pergunta, né, que diz assim: como nos aplica o Espírito a redenção adquirida por Cristo? De que forma o Espírito Santo faz isso? O Espírito Santo faz isto operando em nós a fé. Operando em nós a fé. Agora nós vamos ver aí os textos de Gálatas e depois de Efésios. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz que é somente por meio da fé. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pela fé. Vivo pela fé. Paulo está falando da sua experiência pessoal. Houve um dia em que ele teve que nascer de novo. Houve um dia em que ele nasceu do Espírito. E ele diz: agora, nascido do Espírito, ele não vive mais movido pela sua própria vontade ou pela vontade dos homens. Ele já não vive mais dirigido por si mesmo. Ele é guiado pelo Espírito e ele vive pela fé no Filho de Deus. Quem operou nele esta fé? Exatamente isto o que ele está falando. A fé é um dom de Deus. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós lemos assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé procede de Deus. A fé salvadora emana de Deus.
A fé salvadora é o meio pelo qual o Espírito Santo aplica em nós o lavar regenerador. Então, este é o requisito, é preciso crer. Mas de onde vem a fé? A fé é um dom de Deus. E quem é que ministra esta fé em nós? É o Espírito Santo, conforme nós lemos em Tito, capítulo 3. É ele que, pelo lavar regenerador, nos comunica a fé e nos põe em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. É importante nós agora sabermos como o Espírito Santo faz isto. Nós vamos ver então na próxima tela. É exatamente isto. Como que o Espírito Santo vai aplicar em nós esta graça salvadora? É só aplicar na setinha para baixo aí, ou para frente. Ok. Pode clicar mais uma vez aí. Nós falamos sobre eficaz, né? Sobre a eficácia do Espírito. Então, nós precisamos responder a esta questão. O que é vocação eficaz? É a obra do Espírito Santo pela qual ele... Passa mais uma aí para mim, por favor. Convencendo-nos do nosso pecado e da nossa miséria. Convencer. A eficácia do Espírito Santo está em nos aplicar a fé quando, pelo poder da palavra de Cristo, ele nos convence do nosso pecado e da nossa miséria. Esse convencer é uma palavra fundamental porque, normalmente, o homem não tem nenhuma disposição em reconhecer os seus pecados. A gente percebe isto no mundo jurídico. Como que as pessoas, mesmo tendo evidências claras a respeito dos seus crimes, elas continuam negando este crime na intenção de se safar das suas consequências. Diante de Deus, as pessoas também se esperneiam, vamos dizer assim. Elas tentam de todas as formas negar a sua situação de pecado. Um dia eu estava estudando a Bíblia com uma pessoa e falando para ela sobre a necessidade de arrependimento. Então, ela disse assim, mas eu não sou uma pessoa ruim, não. Eu não sou uma pessoa assim tão pecadora. Tem muita gente mais pecadora do que eu. Eu fiquei olhando para aquela pessoa e pensando assim, é desta forma que todo ser humano que não é convencido pelo Espírito Santo de pecado, é desta forma que ele se sente. Hoje eu estava lendo o Salmo 6. Estou preparando para pregar sobre o Salmo 6 no domingo de manhã. E eu estava vendo o lamento, o clamor do salmista Davi, falando com Deus sobre o seu pecado. Ele começa dizendo assim, Deus, não me trata segundo a tua justiça, porque eu não vou suportar. Se o Senhor me tratar de acordo com a tua ira contra o pecado, eu não vou suportar a tua ira. Depois ele diz, os meus ossos estão exaustos, estão esmagados. A minha carne está debilitada. Depois ele diz assim, eu molhei o meu leito com as minhas lágrimas por causa do meu pecado. Olha, este é um homem arrependido. Este é um homem que tem consciência da seriedade do seu pecado diante de Deus.
Mas a pessoa só chega a esta situação se ela for convencida pelo Espírito Santo. Caso contrário, ela vai continuar negando, ela vai continuar se escondendo, ela vai continuar se justificando, ela vai continuar se achando boa, se achando justa. Então, quem é que nos convence do pecado? É o Espírito Santo. E como ele faz isto? Ele faz isto pela pregação da palavra, pela compreensão da palavra, pelo quebrantamento e pela sensibilidade que só ele, na sua eficácia, pode nos fazer. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Nos salvou e nos chamou com santa vocação. Deus aplica em nós, pelo Espírito Santo, este chamado e esta vocação, conduzindo-nos ao arrependimento, convencendo-nos do nosso pecado e nos guiando até a Cristo e a sua palavra. Deixa eu passar mais um slide aqui. Em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo usa a palavra iluminar. Efésios 1, do verso 17 ao verso 20. Ele usa a expressão iluminar. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. As coisas de Deus só podem ser conhecidas por meio do próprio Deus. O verso 19 continua: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Compreender a grandeza de Deus, compreender a grandeza da obra de Cristo, receber os benefícios desta obra, se apropriar delas pela fé e compreender a miséria do próprio pecado, somente pela obra e pelo poder do Espírito Santo nós podemos chegar a este ponto. E agora a nossa última tela, né, sobre o que é esta vocação eficaz. Esta vocação eficaz é a obra do Espírito Santo pela qual ele, renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo. É o que eu estava falando agora. Ele nos convence, ele nos persuade e nos habilita. Voltando à questão do auxílio que o governo deu às pessoas necessitadas, é interessante que depois de preencher todos os requisitos, depois de passar nos requisitos exigidos pela legislação, você recebe um código, não é isso? Você recebe um código, você recebe uma senha. E este código está relacionado com a sua pessoa, com o seu CPF. Para que você seja proprietário do benefício, ele está lá, ele está depositado. Mas para ser o proprietário dele, você tem que ir lá,
Você tem que apresentar ali o seu código, o seu número, e então, só assim você se apropria do benefício. É um exemplo muito pobre este que eu estou dando em relação ao que o Espírito Santo faz. No caso do Espírito Santo, ele sabe que você não tem as qualificações necessárias. Ele sabe que você não preenche os requisitos necessários. Ele sabe que você não é merecedor de sacar os benefícios de Cristo realizados na cruz. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele opera eficazmente em nós, renovando a nossa vontade. Então, ele nos persuade, ele nos convence de pecado, ele ministra a fé e ele renova, ele nos dá uma nova vontade, ele nos move em direção a Cristo, nos persuadindo a ir a Cristo, a crer em Cristo, a abraçar os benefícios que Cristo fez e está nos oferecendo. Então, você não preenche os requisitos, você não tem as qualificações necessárias. O Espírito Santo gera isto em você. É isso que Jesus disse a Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. É isso que João diz no capítulo 1, versículo 12. É o poder de transformar-nos em filhos de Deus. É nos gerar novamente. Então, renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo. João capítulo 6 também é um texto que nós lemos agora há pouco. Nós vamos voltar a ele. João capítulo 6, versículo 37. Diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Está vendo? Não é uma habilidade que você tem, não é uma qualificação que você tem, não é que você preenche os requisitos. Não. Deus move você, gerando arrependimento, gerando fé, renovando a sua vontade, volvendo os seus olhares para Jesus Cristo, o leva a recebê-lo como seu Salvador. Versículo 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Segunda parte do versículo 45. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, da parte do Pai. Fé, arrependimento, renovação da vontade, persuasão do coração, para que você volva-se para Cristo, olhe para Cristo e vá a Cristo em busca desta transformação. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel capítulo 11, profeta Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Falando sobre a restauração do seu povo, Deus diz assim: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Olha, meus irmãos, a conversão é um milagre transformador, é um poder transformador de Deus, operado pelo Espírito Santo. Não é um convencimento emocional, não é um convencimento intelectual, não é a obra do pregador, não é a capacidade do pregador de persuadir, não é a emoção que gera no seu coração, não é a sua capacidade de crer, nada disso.
é poder transformador de Deus, que opera uma transformação em você. Aqui ilustrado da seguinte forma: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Está vendo? É fazer de novo, é nascer de novo, é transformar completamente. Isto é vocação eficaz. Acho que é o nosso último item. Ah, não, tem mais 2 itens ainda. Então, a vocação eficaz é a obra do Espírito Santo pela qual também ele nos torna participantes das bênçãos da redenção. Não adianta uma pessoa se arrepender se ela não for a Cristo. O arrependimento que não leva a Cristo não é arrependimento para a vida. A fé que não leva a abraçar, a receber os benefícios da obra de Cristo, não é a fé salvadora. A fé salvadora e o arrependimento para a vida é obra do poder do Espírito Santo em aplicar eficazmente em nós a obra da redenção. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim: eu estou certo que aquele que começou boa obra em... Meus irmãos, nós estamos falando de vocação eficaz do Espírito Santo. Então chegamos aí ao fim da nossa apresentação, chegamos aí ao final do nosso estudo. E nós queremos agradecer a Deus por esta operação do Espírito Santo, por esta obra do Espírito Santo e a sua vocação eficaz. Deixa-me te perguntar uma coisa, meu querido irmão e minha irmã. Você percebe que realmente a sua salvação é uma obra de Deus? Ou você ainda vive confuso ou pensando que essas coisas dependeram de você ou de alguma forma você é participante dela? É muito importante nós entendermos que a nossa participação na obra da redenção é uma participação de obediência, de submissão humilde, de entrega e dependência humilde na graça soberana e suficiente do nosso Deus. Algumas pessoas confundem o crer e o arrepender-se como uma obra meramente humana, pessoal. Mas não é. Porque se assim o fosse, a salvação deixaria de ser uma obra da soberana e suprema graça de Deus e passaria a ser um mérito, passaria a ser uma recompensa pessoal. E não é assim. Nós lemos aí vários textos mostrando que sem o poder operante do Espírito Santo, sem a eficaz vocação do Espírito Santo, nós jamais teríamos chegado até esta obra redentora. Então, tudo que Cristo realizou, tudo que Cristo fez para a nossa redenção, nos é aplicado pelo Espírito Santo. Viver no Espírito é exatamente usufruir a plenitude da obra de Cristo. Por isso nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Esse texto de Filipenses 2, que nós acabamos de ler aí, começa no versículo 12 dizendo que por uma questão de obediência à palavra de Deus, nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E depois diz
que isso também é obra do Espírito Santo, ou seja, Deus nos convida à obediência, mas o Espírito Santo opera em nós a graça de Deus, aplicando todos os benefícios da obra de Cristo em nossa vida. A sua participação é uma entrega humilde, uma entrega submissa, uma dependência total, uma busca incessante. Volto ao Salmo 6. Davi, no Salmo 6, lamenta pelo seu próprio pecado. E quando a gente vê a forma como Davi lamenta pelo seu pecado, a gente percebe o quanto nós somos insensíveis em relação ao pecado. Porque ele fala que os seus ossos estão esmagados, estão tremendo, que ele está apavorado como quem vai morrer, que ele molha o seu leito, a sua cama, nas suas lágrimas por causa do seu pecado, e depois de receber o perdão, ele se alegra e ele exulta a misericórdia de Deus. Ora, este é o poder do Espírito Santo sobre os nossos corações. E isto é usufruir da plenitude da obra de Cristo sobre nós. É o Espírito Santo que nos leva a isto. Portanto, uma vida no Espírito Santo nos levará também a usufruir com mais intensidade de todas as bênçãos da obra realizada por Cristo sobre nós. Que Ele assim abençoe a sua vida. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por realizar tão grande salvação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por executar perfeitamente todo o plano redentor do Pai. E obrigado por nos enviar o Espírito Santo para nos guiar à Tua palavra, para nos guiar a todos os benefícios da Tua obra. Ó Santo Espírito, obrigado por vir sobre nós, por nos convencer do pecado, por ministrar fé salvadora aos nossos corações, por nos guiar à Tua palavra, por nos iluminar para o entendimento da Tua palavra, por nos convencer do nosso pecado. Ó, ensina-nos a viver a plenitude da Tua graça, a plenitude da obra de Cristo. Abençoe para que sejamos uma igreja renovada, avivada, completamente frutífera pelo poder operante e eficaz do Espírito Santo. Oramos por meio de Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, tenha um bom fim de semana e estaremos aqui novamente domingo de manhã, 9 horas, e domingo à noite, às 19h30. Nos vemos lá.